Boa noite, turma. Aqui é a professora Thais Najara. Hoje nós vamos ver a segunda parte da nossa aula de recuperação referente à disciplina de Biologia. Acompanhem essa aula e façam as anotações que vocês acharem necessárias. A nossa aula de hoje vai falar sobre a unidade básica da vida, que são as células. A célula é assim chamada de unidade básica da vida porque ela é a menor porção da matéria viva. Ela é a menor unidade que forma todos os seres vivos. Se nós pudéssemos analisar microscopicamente um animal, um vegetal ou, por exemplo, um fungo, a gente ia ver que eles são formados por unidades muito pequenas, bilhões de unidades. Essas unidades são chamadas de células. As células, elas são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. O que significa dizer estrutural? Unidade estrutural é que ela forma a estrutura no corpo dos seres vivos. E funcionais é que ela desempenha uma série de funções no nosso organismo. Existem organismos formados por bilhões de células, aqui como os animais, vegetais e fungos, e organismos formados apenas por uma célula, como por exemplo as bactérias e os protozoários. A bactéria é um organismo, por exemplo, formado por uma única célula, e essa célula ela consegue se reproduzir, se alimentar, se locomover, ou seja, teoricamente fazer tudo que qualquer outro organismo faria. A teoria celular é uma das teorias mais importantes da área da biologia. Ela foi formulada no século XIX e ela diz o seguinte: todos os seres vivos são constituídos por células. Isso significa que para ser considerado ser vivo dentro da biologia, esse organismo tem que ter as células. Toda célula provém de outra pré-existente. Toda célula possui metabolismo próprio. O que é metabolismo? É um conjunto de reações químicas que ocorre dentro da célula. Esse conjunto de reações químicas mantém a célula funcionando. Isso é ter metabolismo. Toda célula possui material genético, ou seja, toda célula vai ter aí a molécula de DNA, que é a molécula, como nós vimos na última aula, responsável aí por armazenar as informações genéticas. Agora, nós vamos conhecer a estrutura básica de uma célula. Aqui eu tenho um modelo de uma célula e a gente vai verificar que ela tem três estruturas básicas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a primeira delas, a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma membrana, uma espécie de película que recobre a célula, que reveste a célula. Eu sempre faço uma associação para os meus alunos entenderem que se a célula fosse uma casa, o que seria a membrana plasmática? O muro, tá? O muro, ele tem função de quê na sua casa? Ele te protege, né? Então a membrana plasmática ela serve para proteger a célula. Ele separa o meio de dentro da sua casa, o interior da sua casa, do meio de fora. A membrana plasmática também faz isso. Ela separa aqui o interior da célula do meio extracelular. E uma das mais importantes funções da membrana plasmática é que ela controla o que entra e sai da célula. Essa função é conhecida como permeabilidade seletiva. Como assim? A membrana plasmática ela vai verificar se uma determinada substância é boa para entrar dentro da célula. Então, ela vai fazer uma seleção. Essa capacidade, esse controle que ela faz do que entra e sai da célula é conhecida aí como a permeabilidade seletiva e é a principal função da membrana plasmática. Além disso, uma outra estrutura é o citoplasma. O citoplasma é o interior da célula, é essa região entre a membrana plasmática e o núcleo. Qual é a principal função dele? Ele armazena as organelas celulares. Esse espaço aqui ele não está vazio, ele é repleto de estruturas que contribuem para a célula continuar funcionando perfeitamente. Essas estruturas são chamadas de organelas celulares. O núcleo
ele é uma estrutura que armazena o material genético. O material genético da célula, o DNA, ele fica aqui, ó, dentro do núcleo, na maioria dos seres vivos, na maioria das células. A gente vai ver que algumas células, elas não têm um núcleo, mas a gente vai falar disso mais para frente. Além disso, ele controla todas as atividades que ocorrem no interior da célula. Como você pode ver, ó, o núcleo ele tem uma membrana que separa aí o material genético do restante das coisas que estão no citoplasma. Essa membrana é chamada de membrana nuclear. Quando ela existe, a gente fala que a célula tem um núcleo. Quando ela não existe, a gente vai ver que tem células que não têm essa membrana nuclear, como as bactérias, e aí a gente diz que elas não têm núcleo. Mas essa aqui é a estrutura básica de uma célula: membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Agora vamos conhecer um pouquinho mais, né, sobre cada uma delas, vamos detalhar melhor. A membrana plasmática é tipo essa película, que ela é uma fina membrana que reveste a célula. Se a gente fosse dar um zoom nessa membrana, a gente ia ver que ela tem essa característica aqui, ó. Ela é formada basicamente por dois tipos de estruturas: as proteínas, que estão indicadas aqui em roxo, e os lipídios. Esses lipídios que formam a membrana plasmática da célula, eles recebem um nome especial, são chamados aí de fosfolipídios. Percebam que a membrana plasmática ela tem duas camadas desse fosfolipídio, ela tem uma aqui embaixo e uma aqui em cima. Por isso que a gente diz que a membrana plasmática ela é constituída de duas camadas de fosfolipídios, onde estão inseridas aí as proteínas. Na prova de vocês eu poderia perguntar de que é composta, qual é a composição básica aí da membrana plasmática. Ela é composta basicamente de proteínas e lipídios, lembrando que o nome desse lipídio é fosfolipídios. Só relembrando aqui as funções dela. A principal função é a permeabilidade seletiva. Então, para uma substância adentrar aqui, ó, na célula, ela tem que passar pela membrana plasmática. E aí ela vai fazer o controle do que entra e sai. Ela vai selecionar. Por isso que tem esse nome aqui, seletiva. E permeável é porque ela deixa entrar substâncias, só que ela seleciona. Então, ela tem essa função de selecionar o que entra e sai da célula. Ela separa o meio de fora, o meio externo, do interior da célula. Ela serve como proteção e também ela faz o transporte do que entra e sai da célula. Basicamente, essas são as principais funções da membrana plasmática. Citoplasma. Passando pela membrana plasmática, a gente ia chegar nesse interior aqui, ó, da célula. Esse interior, esse espaço é chamado de citoplasma. Só que esse espaço, como eu falei, ele não está vazio. Ele está cheio de estruturas que são chamadas de organelas celulares. A gente fala que as organelas é a maquinaria celular. Todas essas estruturas desempenham funções específicas dentro da célula. Essas organelas celulares, elas estão mergulhadas numa espécie de líquido gelatinoso, chamada de citosol. Então, o citoplasma é esse espaço aqui, ó, entre a membrana plasmática e o núcleo. Esse espaço, ele tem um líquido gelatinoso chamado de citosol, onde ficam inseridas aí as organelas citoplasmáticas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas organelas. Os ribossomos são uma das principais organelas celulares. Eles são responsáveis pela síntese de proteínas. O que é mesmo síntese? Produção. E eles são as únicas organelas encontradas em todas as células. O ribossomos, ele pode estar solto, né, lá no citoplasma, ou ele pode estar aderido aqui, ó, à membrana dessa outra organela, que é chamada de retículo endoplasmático. Então, ele pode ser encontrado nessas duas formas. O retículo endoplasmático, ele tem função também de produção, de síntese e transporte de substâncias. Ele vai fazer o transporte de substâncias dentro da célula. E ele pode ser de dois tipos: o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Qual é a diferença entre eles? A presença ou não de ribossomos.
Quando eu tenho ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático, eu chamo ele de rugoso. Quando eu não tenho ribossomos aderido aqui à membrana do retículo, eu chamo ele de retículo endoplasmático liso. Como a função dos ribossomos é síntese de proteínas, o retículo endoplasmático rugoso, ele também vai realizar aí a síntese de proteínas, ele vai estar relacionado com a síntese de proteínas. E o retículo endoplasmático liso, ele vai estar relacionado aí com a síntese de lipídios. O que é mesmo lipídio, gente? A gente viu na última aula, gorduras. Aqui eu tenho outras 3 organelas, tá? Muito importantes. Eu tenho aqui o complexo de Golgi. Qual é a função dele? Ele armazena, empacota e exporta substâncias. Quando uma substância precisa ser mandada para fora da célula, ela vai lá para o retículo para o complexo de Golgi. E lá ela vai ser armazenada, empacotada nessas vesículas e vai ser mandada lá para a membrana plasmática para que ela possa sair da célula. Já os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão celular. Então, quando alguma coisa precisa ser digerida dentro da célula, o responsável por essa digestão, por essa função, são os lisossomos. Aqui eu já tenho os centrílos. O centrilo é uma organela que participa da divisão celular. Então, quando a célula vai se dividir, ele vai auxiliar no processo aí de divisão celular. Além disso, eu tenho outras 2 organelas importantíssimas, que geralmente quando a gente fala em organelas, elas sempre caem, que é a mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular. A respiração celular, ela está relacionada com a obtenção de energia dentro das células. Então, lá dentro das mitocôndrias, né, vai ocorrer uma reação entre a glicose, que é um tipo de carboidrato, mais o oxigênio, e essa reação vai gerar ali energia para a célula. Além da mitocôndria, eu tenho os cloroplastos. O cloroplasto, ele é uma organela presente apenas nas células vegetais. Aqui eu tenho um exemplo de uma célula vegetal. Aqui está até aqui, ó, também os cloroplastos. Qual é a função dos cloroplastos? Realizar a fotossíntese. É dentro dos cloroplastos que ocorre o processo de fotossíntese, onde a planta vai produzir o próprio alimento. E também nas plantas, tá? Essas 2 últimas organelas aqui, elas só ocorrem nos vegetais. Uma outra organela é o vacúolo, essa estrutura aqui, ó, bem que se destaca, né, dentro aqui da célula vegetal. Qual é a função dele? Armazenar pigmentos e nutrientes. Essas são as principais organelas aí celulares, tá? Então depois vocês voltem o vídeo novamente para retirar dúvidas, para fazer as anotações necessárias. E aqui a gente chega, né, na última estrutura da célula, que é o núcleo. O núcleo, ele tem essa carinha aqui, ó. Aqui é só uma imagem só do núcleo. Então, aqui, ó, eu tenho o núcleo, né, da célula vegetal. É como se eu pegasse essa estrutura aqui do núcleo e desse um zoom. Então, você tem aqui o núcleo celular. O núcleo celular, ele tem, então, a membrana nuclear, que também é chamada de carioteca, tá? Essa membrana nuclear, ela tem aberturas. Essas aberturas, elas são chamadas de poro nuclear. Para que servem essas aberturas? Justamente para o núcleo se comunicar com o citoplasma. Além disso, eu tenho esses filamentos aqui. O que são esses filamentos? A molécula de DNA, tá? Chamada aqui, ó, de cromatina. A cromatina é a molécula de DNA associada a proteínas. Essas proteínas são chamadas de estonas. Além disso, o núcleo ele também tem um líquido aqui dentro, onde fica mergulhado aqui o DNA, que é chamada de nucleoplasma. E eu tenho essa estrutura aqui mais densa, que é formada de RNA associado à proteína. Então, eu apresentei aqui as principais estruturas do núcleo, mas qual é a função dele? O núcleo, ele armazena o material genético.
Aqui dentro, esses filamentos, ó, é o DNA, então ele vai guardar as nossas informações genéticas. Além disso, ele é o centro de comando da célula, porque ele controla todas as atividades no seu interior. O núcleo, ele dá ordem para que algumas coisas aconteçam lá no citoplasma, tá? Então ele comanda aí as atividades no interior da célula. Além disso, aqui dentro vai ocorrer a produção, a replicação do DNA e também do RNA. Agora que nós vimos a estrutura básica da célula, vamos conhecer aí os tipos celulares. Quando eu falar em tipos de células, se eu perguntar para vocês quais são os tipos de células que existem, só são dois. Só existe dois tipos de células. São as células eucariontes e as células procariontes. Eu mencionei nos outros slides de célula vegetal e animal. Só que a célula animal e vegetal são subtipos de células eucariontes. Elas estão dentro desse grupo aqui, tá? Então, só existem dois tipos de células, eucariontes e procariontes. Qual é a diferença entre elas? A célula eucarionte, ela tem a membrana nuclear, ela tem essa membraninha aqui, ó, representada aqui meio em lilazinho, em rosinha, tá? Essa membrana, ela é chamada de membrana nuclear. É uma membrana que separa o material genético do restante das coisas que estão aqui no citoplasma. Qual é a diferença da célula procarionte? A célula procarionte, ela não vai ter essa membrana, ó. Ela não vai ter uma membrana separando o material genético das outras coisas que estão no citoplasma. Então, a célula procarionte, ela não tem essa membrana, a célula eucarionte tem. Quando o organismo, a célula tem a membrana nuclear, a gente fala que a célula tem um núcleo. Então, a gente diz também que a célula eucarionte tem núcleo e a célula procarionte não tem núcleo. Além disso, a célula eucarionte, ela tem as organelas membranosas. Professor, o que são organelas membranosas? São organelas que possuem membrana, ó. Aqui eu tenho a mitocôndria ela tem uma membrana própria. Tá? O complexo de Golgi também, o retículo endoplasmático também. Então, a célula eucarionte tem organelas membranosas. E a procarionte? Ela não tem organelas membranosas. A única organela que a célula procarionte vai ter é os ribossomos. E os ribossomos, ele é uma organela que não possui membrana. Além disso, o DNA nas células procariontes, ele vai ficar no citoplasma, porque essa célula não tem núcleo. Já nas células eucariontes, o material genético vai estar aqui no núcleo. Basicamente, essas são as principais diferenças entre a célula eucarionte e procarionte. Eu montei uma tabela comparativa sobre os tipos de células. Por exemplo, aqui tem algumas características: membrana nuclear, local do DNA, organelas e os organismos. E aqui, célula procarionte e eucarionte. A célula procarionte não vai ter a membrana nuclear, então ela não vai ter um núcleo. Já a célula eucarionte, sim. Essa é a principal diferença entre elas. Além disso, o DNA vai estar no citoplasma nas células procariontes, já nas eucariontes ele vai estar no núcleo. Com relação às organelas, a célula procarionte só tem os ribossomos, é a única organela encontrada nas células procariontes. Já a célula eucarionte vai ter ribossomos, mitocôndrias, lisossomos, entre outros. Observe que o ribossomo, como eu falei anteriormente, ele é a única organela presente nessas duas células. Todas as outras organelas que a gente viu tá somente nas células eucariontes. Quais são os organismos que têm célula procarionte? São organismos mais simples, são os organismos que estão lá no reino Monera. São eles as bactérias, cianobactérias e as arqueias. Todos esses organismos aqui são formados por uma única célula, tá? E essa célula é do tipo procarionte. Quais organismos têm célula eucarionte? Todos os demais seres vivos. Se eu não falar bactéria, cianobactéria e arqueias, falar qualquer outro organismo, animal, vegetal, fungo, protozoários, todos eles vão ter célula eucarionte. Pessoal, então basicamente é isso. Essa era a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham feito as anotações
necessárias e aproveitado bastante a aula. Voltem quantas vezes for necessário, porque a nossa avaliação vai ser baseado tanto nessa aula como na aula referente à composição química das células. Um abraço a todos!